Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu escolhi para vocês o livro Ovelha, Memórias de um Pastor Gay, de Gustavo Magnani, lançado pela editora Geração Editorial. Bom, a temática desse livro pode ser pesado para algumas pessoas. Então, se você é muito religioso e se sente ofendido por esse livro, eu peço desculpas e, enfim, retorne numa próxima edição do podcast, mas vamos tentar ter uma discussão bacana sobre esse livro, tá? Inclusive tentar fugir dos preconceitos. Mas vamos agora ouvir um trechinho. Esta história. Antes que o senhor vá muito longe, perguntando-se as chances que dará a história, já adianto que ela tem todos os ingredientes para te fazer continuar. Um personagem dúbio, de moral duvidosa, viado, pastor, casado, pai de 2 filhos e seguidor de Cristo. Destas memórias, quero só uma coisa: o perdão pela vida que escondi, ou talvez a cura desta doença, ainda não sei. Que eu morra crendo ter escrito uma obra-prima de Araque. E se a síndrome de Van Gogh, do artista póstumo, glorioso, não me for suficiente, que baste o sentimento de ter contado, ao fim da vida, a verdade, que não liberta, não. No fim, pouco importa quem lerá, este escrito seguirá meu desejo, meio relato, meio narração, alternando, sem aviso prévio, porque quero, porque sim, ao menos atenderei a mim uma vez, na morte. Último alerta: se o senhor é dotado de preconceito e acha que a homossexualidade é uma aberração, não pare aqui. Provarei que estamos certos. Bom, pessoal, foi um trecho curtinho, né? Mas eu acho que sintetiza bem a ideia do livro. Por isso, ele acho que é significativo e a gente não precisa de trechos maiores. Antes de tudo, de começar a discutir o livro, eu preciso colocar a minha posição pessoal quanto aos assuntos tratados. Primeiro, eu sou ateu e agnóstico. Ateu no sentido de não teísta, né? De não ter fé em Deus, de não acreditar que Deus existe. E agnóstico no sentido de não gnose, né? De não conhecimento, no sentido de que eu não sei se Deus existe. Então, eu não sei o que existe, se existe um Deus, se existe um Criador, se não existe, como seria esse Criador, ou não, se é um acontecimento químico e como foi, chegando à origem de tudo, se tudo simplesmente sempre existiu ou não, eu não faço ideia. Mas eu não acredito que a resposta seja o Deus cristão. Fora isso, é interessante a gente observar também quem é o autor. O Gustavo Magnani, ele cresceu numa família evangélica, né? Então, muito dos preconceitos que ele cita, que ele vê
no próprio personagem são coisas de uma vivência dele. É um jovem heterossexual, o que pode causar algum conflito, né? As pessoas podem dizer como é que um heterossexual, né, como um homem branco, cis, pode entender alguma coisa de homossexualidade e escrever um livro sobre esse assunto com bastante profundidade. Bom, tem duas coisas aqui. Primeiro, que apesar do livro se tratar assim de homossexualidade, essa ser a grande questão em todo o livro, o questionamento maior para mim é sobre a religiosidade, principalmente dentro do meio evangélico, que é o que o autor viveu. A homossexualidade aqui é importante sim, e tem muitos porquês, até pelo fato de muitas vezes ser tratado como, sei lá, o grande câncer social por essas igrejas, sabe? Como se fosse o maior mal do século, alguma coisa assim, e como se os gays quisessem dominar o mundo e acabar com a família, esse tipo de coisa que a gente vê tanto nos noticiários, enfim, e nas redes sociais. Mas os questionamentos desse livro, de certa forma, também caberiam se o personagem, em vez de gay, se tornasse um pai de santo, ou alguma outra coisa que a igreja evangélica condenasse. A questão aqui, que o autor trata no livro, é principalmente como lidar com aquilo que você condena. Como ter essa falta de aceitação da diversidade, né? A sexualidade é só um dos pontos que as pessoas não sabem lidar. A escrita, de uma forma geral, do livro é muito bem feita. O Gustavo é muito talentoso e você vê que há um grande estudo por parte dele em buscar uma erudição. O personagem dele, o pastor, é um personagem que, analisando a história, ele não teria muita erudição, no sentido de que ele não teve muito acesso à cultura geral. Teve apenas alguns momentos que ele foi buscar isso, depois que saiu da casa da mãe, enfim. Então não seria uma pessoa com um repertório cultural muito grande. Mas, ao mesmo tempo, há todo um rebuscado na maneira de falar, de escrever. Pode até parecer, de certa forma, um contrassenso entre o personagem e a forma como ele fala. Mas, por outro lado, essa fala do personagem mais bem elaborada tem a ver também com como o personagem se coloca, né? Como um pastor, às vezes, se coloca como uma pessoa mais iluminada, detentor do saber perante a comunidade. Então tem um pouco disso, sabe? Um pouco de uma pose de detentor do saber nessa fala um pouco mais elaborada, apesar de o personagem não demonstrar muito repertório cultural. Digo não demonstrar muito repertório cultural entre aspas, porque o autor, o Gustavo Magnani, ele faz várias homenagens, ele tem vários easter eggzinhos aqui ao longo do livro em referência a obras de autores que ele admira. E são os autores mundialmente aí celebrados, como Gabriel Garcia Marques, como Mário Quintana, enfim. Os autores que o Gustavo gosta, ele colocou na obra dessa forma. Algumas coisas ele mostra como o pastor passou a conhecer aquilo, né? E outras coisas seria algo como se já fizesse parte do repertório cultural do personagem. Então, esse ponto ficou um pouco confuso, assim, né? Como ele adquiriu esse repertório cultural ou não. Provavelmente após sair à casa da mãe, que tem toda uma questão de se libertar e fazer as coisas que a mãe tanto apregoava como errado, como pecado. E aí a gente chega à questão principal da figura da mãe. É bom a gente diferenciar aqui. O livro, ele fala tanto da questão evangélica, mas nem todo evangélico é um fundamentalista. A mãe do personagem principal
é uma fundamentalista evangélica. Nem todo evangélico é maluco e acha que tudo que se faz é pecado e que tudo que se faz na vida tem que ser para Deus. Se não for para Deus é pecado ou no mínimo perda de tempo. Que você não pode ter um prazer pessoal, que isso é pecado, que ser feliz é pecado. Não, isso é loucura e os evangélicos não são assim. Mas existem pessoas que são fundamentalistas, que são desse jeito. E é importante diferenciar isso, porque, acima de tudo, o livro é uma crítica a esse fundamentalismo. E é um fundamentalismo que ecoa no personagem, que é um cara que quer se libertar a vida toda, mas ele tem essa prisão fundamentalista que ele mesmo criou para ele. A mãe tem uma força, um peso sobre isso muito forte, mas ele também. Ele se colocou nesse lugar. Ele construiu uma própria muralha e não teve coragem de sair dali. E aqui a gente chega num ponto interessante também, que dentro da questão homossexual a gente muitas vezes vê as pessoas falando, se você é homossexual, sai da igreja e pronto. E não é tão simples, e esse livro mostra isso. Muitas vezes, a religiosidade, ser evangélico, não é apenas um credo, é parte de quem você é. Todas as suas referências, todas as pessoas que você conhece, toda a sua visão de mundo está atrelada à igreja. E se você simplesmente sai, quem é você? Sabe, você precisa se redescobrir. Você precisa de uma desconstrução e se tornar outra pessoa. Você precisa matar a pessoa que você é para nascer outra. Isso não é simples. E muitas vezes não é nem o que a pessoa quer. Ela quer conciliar a questão de quem ela é, tanto no lado homossexual quanto no lado religioso. E é bom a gente atentar aqui que existe sim igrejas, e até dentro da Igreja Católica há um segmento que não coloca a homossexualidade como pecado, que eles têm uma interpretação diferente e acha que a homossexualidade não deve ser vista como pecado. Mas enfim, isso é só um ponto para dizer que nada é tão simples. Eu quero compartilhar aqui também um outro trecho sobre a questão de não ser um homossexual escrevendo um livro sobre homossexualidade. O Gustavo colocou um trechinho aqui no meio do livro que explica bem a posição dele em relação a isso. É uma conversa entre o protagonista, o pastor gay, e um personagem que ele chama de colombiano, que é um personagem quase místico aqui no livro. A conversa é assim. O teu problema, colombiano, é que não está na minha pele. Tem razão. Nunca saberei da tua dor. Nem por isso me abstenho de comentá-la. E por isso não sabe como é. Mas nem por isso teu julgamento é melhor do que o meu, pastor. O empirismo não é a base de todo o raciocínio lógico. Se fosse assim, silenciaríamos os estudiosos de leis gays, porque são héteros. Parece-me tanto uma disputa de ego, meu pastor. Quem está em privilégio de dizer? Quem tem as melhores articulações, não quem sofreu na pele. Subjetividade não serve para muita coisa que não emocionar. Você sabe, pastor, recorrera muito a ela em suas pregações. Mas sempre fez bem, agregando conteúdo. Para mim, o ideal. Então, ele coloca na voz desse personagem bem o seu posicionamento, ou seja, eu não sei como é, mas eu sou capaz de entender, de ter empatia e de analisar os fatos à distância e emitir uma opinião. Não quero entrar aqui no papo sobre protagonismo, que eu acho que é um outro assunto aqui. Eu acho que aqui ele está fazendo uma defesa do porquê ele escreveu esse livro, né? Mas eu acho que, além disso, como eu disse no começo, ele está falando mais do que homossexualidade aqui, ele está falando principalmente de religiosidade dentro da igreja evangélica.
e como os evangélicos tratam as pessoas, o que ele acha que é hipocrisia dentro da igreja. Inclusive, há alguns... Assim, o livro ele tem relatos de contos passados, ele tem narrações do que aconteceu no tempo presente, ele tem reflexões filosóficas do personagem e também tem o que é chamado aqui de apócrifos do homem morto, que seriam visões ressignificadas de passagens da Bíblia. Nem parece ser uma coisa escrita pelo pastor, parece ser uma coisa do Gustavo mesmo para refletir sobre a história do pastor. Tudo isso misturado, assim. O Gustavo disse em entrevistas que a ideia era fazer como um diário mesmo, em que as memórias vêm de maneira desordenada. Não é uma história cronológica aqui, mas sim uma história de vivência a partir das dores, né, das emoções, o que vai sendo mais crítico para ele, vai sendo narrado, até a gente chegar ao clímax, né? Então, dessa forma, algumas histórias funcionam até como continhos fechados, mas sim, elas contam uma história ao longo do livro. E tem a questão da sexualidade também muito aflorada. Há muitas vezes um recurso de apelação ao choque, sabe? Ele jogar na sua cara para te deixar chocado, o que muitas vezes pode ser visto como gratuito, mas não é o caso aqui. Porque ele está querendo botar peso para você sentir qual que é a angústia do pastor. As mesmas cenas de sexo que ele narra, em um outro tom, poderia ser lúdico, poderia ser lindo, mas ele quer botar como carnal, como sujo, porque é assim que o pastor vê. Então, esse choque, na verdade, é essa tentativa de chocar do pastor, no fundo é uma tentativa de chocar ele mesmo com os próprios pecados, de se martirizar, de se culpar. Recomendo que vocês leiam Ovelha, Memórias de um Pastor Gay, de Gustavo Magnani. É um livro polêmico, mas muito interessante. Enfim, é isso. Bom, pessoal, sábado agora, dia 19, vai ser o lançamento oficial do WeCast. O WeCast é um agregador de podcast, é um desses programas que você baixa para escutar o podcast no seu celular. O diferencial do WeCast é que ele tem um espaço colaborativo, em que você pode adicionar conteúdo ao podcast. De que forma? Você pausa o programa no momento que você acha interessante e você pode colocar uma referência visual, uma imagem que faça referência ao que está sendo dito ao podcast. É interessante, né? Ele cria esse sistema de cards que eles chamam e amplia o conteúdo feito pela própria comunidade. Além disso, o aplicativo é bem leve. Eu tenho usado, né, o Eduardo Baião, que é o criador, ele me chamou para testar enquanto estava em período beta e eu tenho gostado bastante do programa. Ele é bem enxuto, ele não tem todas as funções, por exemplo, que tinha no Podcast Addict, que eu usava antes, mas ele é incrivelmente mais leve, assim. Então ocupa muito menos espaço no seu celular e dá menos pau também, é mais difícil de travar, porque ele é muito leve, e isso é uma qualidade, assim, excelente. Então é isso, gente. Então, a podosfera toda tem me ajudado, então eu aqui também estou colaborando e recomendando que vocês confiram o WeCast. E é isso, gente. Vocês já sabem, o e-mail do Caixa de Histórias é caixadehistórias@iradex.net. O Facebook é facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. O Twitter é @Caixa_Histórias. E, meus queridos pandores, não deixem de entrar na comunidade Pandores do Facebook. Tá? Eu espero vocês lá e tem algumas coisas aí que eu quero discutir, que eu quero opiniões de vocês, para de repente a gente criar umas coisas legais e diferentes, e tudo isso eu vou discutir lá no Pandores. Então entrem lá pra gente poder ter um papo legal, tá certo? E uma coisa que eu nunca falei, então vou citar agora, é que os links de compras dos livros em todos os episódios
sempre que você clicar por esse link, você está ajudando o Caixa de Histórias. A gente recebe uma comissãozinha de venda pela indicação quando você clica no livro. Mesmo que você não vá comprar exatamente o livro que a gente está falando, tudo que você comprar na loja, quando você clica no link, a gente ganha uma comissãozinha. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente. Não foi por querer que aqui o episódio do Ovelha caiu no nosso episódio número 24, acabou sendo um trocadilho do destino, né? Então peço desculpa se isso pareceu uma piada sem graça, não foi a intenção. E, bom, espero os comentários de vocês. É isso, pessoal, e até a próxima.